Shalom, shalom, que a abençoe todos vocês no Mashiach Yahushua 31, Gênesis 31 até o 32, 3, porque é pouquinho o outro, né? E aí a gente não quer deixar passar, né? Para ter que ficar gravando outro vídeo, certo? E ele ouviu as palavras dos filhos... Peraí, vamos colocar aqui a câmera, fica mais fácil, acho que fica melhor. E ele ouviu as palavras dos filhos de Lavã, dizendo: Jacó tomou tudo aquilo que era do nosso pai, e daquilo que era de nosso pai ele adquiriu toda essa riqueza. Quer dizer, ficou muito rico. Mas foi com o fruto do trabalho dele. E o cara que estava enganando ele, né, o Criador, transformou maldição em bênção. Com você vai ser assim também, guerreiro. Toda maldição que os outros plantar na sua vida, né, o Criador vai transformar em bênção. Ela vai tirar da outra pessoa para dar para ti. Sabe por que eu sei disso? Porque é exatamente isso que está acontecendo comigo nos dias de hoje. Toda maldição, né, que os outros plantaram na minha vida, né, em breve, daqui uns dias você vai ver, bem dizer, né, essa humildade toda que eu vivo, acredito que Iá vai fazer prosperar na minha vida. Né? Por qual motivo? Né? Aconteceu algumas coisas comigo no passado que foi, bem dizer, uma maldição. Mas o que eu tenho para receber de indenização, meu irmão? Você não faz ideia. Tá? Dá para ficar rico do dia para a noite. Bem dizer, eu tenho certeza que o Criador, ele não vai fazer eu ficar rico do dia para a noite por causa que eu mereço. É porque ele faz justiça. Simplesmente porque ele faz justiça com relação às coisas erradas que os outros plantam na nossa vida, entende? Então, tudo que tentaram transformar, se você vê as coisas que eu passei, meu irmão, quando chegar a hora certa eu conto, tá? Mas agora ainda não chegou. Eu não posso ficar falando sobre essas coisas porque ainda corro o risco de falar demais Então, para evitar problema desnecessário, né, e dor de cabeça desnecessária, é melhor ficar quieto por enquanto. Mas no futuro, não tão distante assim, você vai falar assim, Iá é na vida do Arri Israel. Né? Porque ele fez a vida dele mudar e prosperar de um tanto que poucos conseguem imaginar. Você vai ver. Bom, e Yaakov, tendo visto a face de Lavã, notou que não era como era antes. Ele viu que a pessoa que estava tentando, de certa forma, manter ele lá para que as bênçãos continuassem, e ao mesmo tempo também tentando trapacear, né? A face já não era mais a mesma. Por quê? Porque o Criador era com quem? Com Jacó o tempo todo, com Israel o tempo todo. Né? E Yahweh disse a Yaakov: retorne para a terra de seus pais e para a tua mishpahá, a tua família, né? E eu serei contigo. E Yaakov enviou e chamou Raquel e Leia ao campo onde estava o seu rebanho. Né? E as mulheres vieram. E elas disseram, e ele disse a elas: eu vejo a face do vosso pai, que não é para mim como antes, mas Elohaiam de meu pai esteve comigo. E vós sabeis que com toda a minha força eu tenho servido o vosso pai. Ele disse para as moças, né? Eu também, e teu pai tem me decepcionado e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Elohim não permitiu me ferir. Né? Quer dizer, o cara estava tentando prejudicar mesmo Yaakov. Então, quando você estiver perto do lado dessas pessoas, qual que é o indício? Né? A pessoa tenta te colocar para baixo, tenta puxar seu tapete, tenta de todas as maneiras, né, modificar sua vida. Se afasta. O próprio Criador aqui disse para ele, né, vai embora, volta para casa. Às vezes,
Você tem aquele amigo seu que acha que é seu amigo, ou que é seu companheiro, ou que é, né? Mas está sempre te puxando para baixo, não te deixa crescer. Se afasta dele. Não fica perto. Basicamente é isso. Retorne para a sua família, retorne para os seus pais, para sua mishpará, que eu serei contigo. Yaakov chamou Raquel e Leia no campo onde estava, e disse, eu vejo que a face de seu pai não é para mim como antes, mas Elohim de meu pai esteve comigo. E vós sabeis que com toda a minha força eu tenho servido seu pai, e teu pai tem me decepcionado, e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Elohayã não permitiu me ferir. Quando ele disse, o rebanho malhado será o teu salário, então todo o rebanho nasceu malhado. E quando ele disse assim, os animais listrados serão teu salário, então todo o gado gerou animais listrados. Assim Elohim tem tomado o gado do teu pai e tem me dado a mim. E ocorreu que, no tempo que o gado concebeu, quando eu ergui para cima os meus olhos e eu vi um sonho, contemplei os carneiros que saltavam dentre o rebanho, eram animais pintados e malhados e manchados. O Malak de Elohim, quem que é o Malak de Elohim? Yahusha, né? Aqui, se você ver aqui, Yahusha está com quem? Com Yaakov o tempo todo, com Jacó. O Malak de Elohim falou-me para mim em um sonho, dizendo, Yaakov, e eu disse, Hinane, eis-me aqui. Hinane, meu irmão, eis-me aqui. Né? O Malak celestial está conosco, está comigo, está com você, está com... Né? O Criador sempre manda seus exércitos para nos proteger. Então ele disse, erga para cima agora os teus olhos e olhe todos os carneiros que saltam no meio do gado. E são animais pintados, malhados e manchados. Porque eu contemplei tudo aquilo que Lavante fez. Né? E eu sou o poderoso da casa do poderoso, o lugar onde tu ungiste o pilar e onde tu juraste um voto a mim. Agora, que voto que era esse? Eu vou dar o 10% para ti. 10%. Né? O dízimo, o macê. Né? Esse cara aqui é da ordem de quem? De Melquisedeque. Né? E muitas vezes o cara quer falar assim, eu não vou mais em igreja nenhuma não, porque os caras vivem me assaltando lá. Né? Se você pensa assim, dê para os pobres, para as viúvas e para os necessitados. Não roube de algo. Nunca. E ensine os teus filhos a não fazerem isso. E pegue aquele exemplo que eu dei nos vídeos anteriores e faça isso. Né? Você não quer trazer desonra para sua família, nem desonra para ti, nem desonra para os seus filhos. Nunca roube de quem? De algo. Mas ele não vai fazer nada. Não vai fazer mesmo, meu irmão. Tá? Mas isso significa que se você roubar dele, você pode roubar de qualquer outra pessoa. Ele te deixa como exemplo para quê? Para que os outros não sigam. Né? E eu não te quero perto de mim se você ficar roubando de algo. Por quê? Porque se você roubar dele, provavelmente você vai roubar de mim também. Você entende? Basicamente é isso. E você não vai ficar perto de israelita nenhum. Por quê? Porque se você roubar dele, né, provavelmente você vai roubar de todo mundo. Né? Ninguém vai te querer por perto. Né? Por quê? Porque você é um ladrão. Um ladrão que rouba do seu próprio pai. Aquele lá de cima lá. Se você rouba daquele lá de cima, provavelmente você rouba do seu pai na terra também. E dos seus irmãos, irmãs. Né? E provavelmente vai roubar dos seus filhos, da sua esposa. Que nem Lavan. Você vai ver o que Lavan vai fazer aqui, ó. Eu sou poderoso da casa poderosa, onde tu ungiste um pilar, onde tu juraste um voto a mim, que agora levanta-te e segue para fora desta terra, e eu vou e volta para a terra da sua mishpará, para a terra da sua família. Raquel e Leia responderam e lhe disseram, porém, qualquer porção ou herança para nós na casa de nosso pai? Quer dizer, ele já tinha roubado tudo. O próprio pai delas roubou elas. Por quê? Porque o dinheiro do dote era delas, não era dele. Yaakov pagou o dote. Mas por que elas não receberam? Né?
Raquel e Leia responderam e lhe disseram. Nesse momento elas pararam de brigar e concordaram com o marido dela. Obviamente, né? Elas estão sob a autoridade do marido, elas não podem discutir com o marido. Há, porém, qualquer porção de herança na casa de nosso pai? Não somos tidas como estrangeiras por ele? Pois ele nos vendeu e comeu completamente também a nossa prata. Que prata? A prata do dote que Jacó tinha dado. Porque ele trabalhou de graça por essas mulheres. Tá entendendo? Pois toda a riqueza que Elohim tomou de nosso pai, elas são nossas e de nossos filhos. Agora, então, tudo o que Elohim te disser, faça. Olha que mulherada sábia, né? Pelo menos nesse ponto, ela não foi uma cabeçuda que nem a maioria das outras, né? Elas perceberam que o errado da história era quem? Era Lavã. Elas não ficaram contra o marido delas, elas ficaram contra o pai delas. Quero saber se fazer. Elas viram quanto dedicado o marido delas era, né? E quanto promíscuo era o pai delas, que acabou roubando até elas próprias. Pois toda a riqueza que Elohim tomou de nosso pai, elas são nossas, e de nossos filhos. Agora então faça tudo o que Elohim, né, te disser. Então Yaakov levantou-se, colocou os seus filhos e suas esposas sobre camelos, e levantou tudo, levou todo o seu rebanho, todos os seus bens que ele tinha conseguido, e o rebanho do seu trabalho, que ele conseguiu em Padarã, para ir para a terra de Isaac, na terra de Canaã. Ele voltou para a casa do pai dele. E o Criador cumpriu aquela promessa que ele fez. Eu vou te manter seguro durante todo esse tempo. E além do mais, ele fez mais. Ele sempre excede as nossas expectativas. Por quê? Porque ele deixou esse homem rico, com uma família grande, 4 esposas, com servos e servas. Tá entendendo, meu irmão? Quando você for sair do Egito, você não vai sair de mão vazia, não. Você lembra quando Moisés saiu do Egito? Ele falou assim, ó, pede para os egípcios aí te dar ouro e prata. Aí os egípcios deram para o povo de Israel, que era escravo, por 400 anos, pegaram e deram todinha a riqueza que eles tinham para quê? Para os israelitas. Né? Essa foi a paga por servir 400 anos. Depenaram o Egito. O Criador nunca te deixa sair de mão vazia. Aleluia. Quem age mal contigo, o Criador sempre vira as costas para ele e te favorece. Aleluia. Então Lavã tinha ido tosquiar suas ovelhas. Raquel roubou os seus terrafins, que eram de seu pai, ou as imagens, ou os ídolos, que Lavã era um pagão. Ele adorava ídolos também. Né? E você não pode ficar no meio de pagão. Idólatra. Né? Ela pegou e roubou. Aqui a esposa de Israel já começa a fazer coisa errada. De acordo com os livros apócrifos, fala que ela roubou, por quê? Porque através desses ídolos aqui, o pai dela conseguia prever o que os outros iam fazer, quer dizer, ele era um vidente, mais ou menos. Né? Mas ele usava esses ídolos para quê? Para saber das coisas. E como eles estavam fugindo, e ela não queria que o pai dela soubesse para onde que eles estavam indo, né? Ela roubou as imagens do pai dela, né? Os Elohims do pai dela, para que o pai dela não conseguisse encontrar eles. Né? Mas isso é o que fala no livro apócrifo. Mas aqui, nesse exato momento, ela fez uma coisa erradíssima. Por que vai roubar? Para começar, já cometeu um erro, que é roubar. E outra coisa, cometeu um erro pior ainda, que é roubar o quê? Imagem, escultura. Vai saber se essa mulher não cometia idolatria? Provavelmente não. Será? Vamos ver.
Mais para frente, você vai ver que o próprio Israel, depois que cruza o rio de volta, ele fala assim, entreguem todos os seus Elohims. Por quê? Porque eles tinham. A família de Israel, alguns deles provavelmente idolatrava. Ele pegou e enterrou debaixo de um carvalho. E muito provavelmente eles tinham essas porcarias. Mais pra frente a gente vai chegar lá. Né? Não é nessa paraxá, é na próxima. E Lavã tinha ido tosquiar suas ovelhas. Iraque roubou as suas imagens, as suas esculturas, que eram de seu pai. E Yaakov foi embora sem comunicar a Lavã o arameu. Porém, ele não lhe falou que iria fugir. Assim, ele fugiu com tudo quanto ele tinha, e ele levantou-se e passou-se sobre o rio, e colocou sua face sobre o monte de Gilade. Isto foi contado a Lavã no terceiro dia, que Yaakov havia fugido. Lavã, logo, ele tomou seus irmãos consigo, né? E o perseguiu após uma jornada por 7 dias. E eles o pegaram no Monte Gilade. Quer dizer, meu irmão, quando você for sair para voltar para casa, veja bem, Yaakov está saindo de Padã Arã para ir para Canaã, para voltar para casa de seu pai. Sempre vai ter um exército atrás de você, porque Lavã não está sozinho, está com os irmãos dele. Né? Ele está sendo perseguido por um exército atrás dele e na frente tem outro. Não é assim? Harris, prova o que você está falando. Moisés, quando saiu da terra do Egito, o faraó mandou o exército dele atrás do povo de Israel. Tinha um exército atrás. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, tinha quem no deserto? Né? Não eram os amonitas, os perizitas, os ivitas, os efusitas. Era guerra constante. Sempre vai ter um exército atrás, outro na frente, meu irmão. Quando você se libertar da sua escravidão, Israel era escravo aqui. Escravo de quem? De Lavã. Mas quando você for liberto, você vai ser liberto com grande riqueza. E sempre vai ter um exército atrás e um exército na frente. Tá entendendo? Quer que eu explique isso de outra maneira? Quando o povo judeu estava na onde? Espalhado pelas nações, principalmente na Europa, Hitler pegou e fez o quê? O Holocausto, né? Tal como você conhece, tinha um exército perseguindo eles atrás. Quando eles chegaram na terra de Israel, depois que a guerra terminou, e declararam a independência, no outro dia, 10 nações árabes se juntou para quê? Para atacar eles. Então sempre vai ter um exército atrás, Hitler, e um exército na frente, os árabes. É mole? Quando você for sair da escravidão, meu irmão, não vai ser diferente. Vai ser sempre assim. Eu tenho um exército atrás de mim. Provavelmente eu vou encontrar outro mais para frente. Israel Ben Moshe, por que será que meu nome é assim? Né? As coisas que eu passo, a dificuldade que eu passo, sempre foi tremenda. Né? Mas o Criador tem estado comigo, não tem deixado faltar. Entende? Assim ele fugiu. Não, perdão, 22. Isto foi contado a Lavã no terceiro dia. Por que o terceiro dia, hein? Morte e ressurreição, guerreira. 3 dias de caminhada, Moisés caminhou, né? Morte e ressurreição. Tá entendendo? O Mashiach ficou 3 dias no enterrado, né? Morte e ressurreição. José foi jogado no poço pelos seus irmãos, ficou 3 dias no poço, né? Morte e ressurreição.
você sempre vai ser testado ao máximo pelo Criador, mas sempre vai ter um propósito do quê? De prosperidade, de riqueza no final das contas. Entende? Logo ele tomou seus irmãos consigo e perseguiu após a jornada por 7 dias, e eles os pegaram no monte Gilade. Elohim veio a Lavã, Elohaiã veio a Lavã, o arameu, em um sonho pela noite, ele disse: tenha cautela em tudo que em tudo que fales com Iacove, qualquer bom ou mal. O Criador chegou num sonho para Lavã e falou assim: toma muito cuidado com o que você vai fazer, hein, cara? Que senão eu vou arrebentar você no pau. Tá entendendo, meu irmão? É o Criador que te protege. Você acha que Lavã vai ter coragem de pôr a mão em Israel agora? Vai nada. O temor e tremor, meu filho. Para e pensa. E a mesma coisa aconteceu com Esaú, né? Quando estava vindo atacar Israel, né? Lavã alcançou Iacove. Ora, Iacove tinha acampado as suas tendas no monte. E Lavã com seus irmãos se acamparam no monte Gilade. Lavã disse a Iacove: o que tu fizestes acerca de tu que fores embora, sem me contar? Portanto, levaste embora minhas filhas cativas, tomadas pela espada? Olha só como que o cara distorce as coisas, né, meu irmão? O cara tá falando que ele roubou as filhas dele e continua. Por que tu fugiste secretamente e me decepcionaste, não me contando o ocorrido, considerando que eu poderia ter te mandado embora em alegria, com sons de tambor e harpas? De forma que tu não permitisses que eu beijara os meus filhos e as minhas filhas, e tudo procedeste dessa maneira insensata? Rapaz, o cara tinha roubado as próprias filhas dele e tava querendo beijar na despedida? Olha só a ideia do cara, mano. Será que ele tava se importando com a Síria? Ou ele tava pensando que, ele roubou minhas filhas ou os meus netos? Tava nada, meu irmão. Tava interessado era no quê? Na grana que Yaakov tava levando embora. Esse cara aqui é dinheirista. Você lembra quando Rebeca foi ser dada para Isaac? Né? Quem que foi o primeiro a ir lá pegar as joias na mão do servo de Abraham? Foi esse cara aqui, ó. Será que ele estava preocupado com Rebeca, a irmã dele? Não, não estava. Será que ele está preocupado com as filhas dele agora? De jeito nenhum, meu irmão. Não se engane. Né? Eu podia ter te despedido com alegria. Ou ter feito o cara ficar, né? À força, né? Mas no poder de está no poder de minha mão te prejudicar. Mas o poderoso da casa de teu pai me falou ontem à noite comigo, dizendo: tenha cautela que tu fales com Iacove, qualquer bom ou mal. O Criador ameaçou ele, guerreiro. Vai lá e rela a mão no cara pra você ver se eu não te arrebento. Agora pode ir, porque você grandemente almeja a casa de seu pai, mas porque tu roubastes os meus Elohims. E ele falou assim: o Jacó, agora você pode ir, porque eu tô te liberando. Depois que o seu Elohim me ameaçou, o seu poderoso me ameaçou, você pode ir agora. Mas por que você roubou os meus Elohims? Olha só a resposta de Yaakov. Yaakov respondeu a Lavã e disse: porque eu tive medo. Pois tu disses: suponhamos que ele toma à força as minhas filhas de mim. Você ia deixar eu voltar, mas você não ia deixar eu trazer minha família, cara. É certeza. Minha família, os meus filhos, né? Agora, né? E Jacó continuou.
Com quem tu achar o seu Elohim, não o deixe vivo. Diante dos nossos irmãos, discirna o que é meu e leva isto contigo. Porém, Yaakov não sabia que Raquel tinha roubado. Ele falou assim, quem você pegar o seu Elohim, mata. Por quê? Porque minha família não tem idólatra. Ele achava que não tinha, né? Mas isso que foi dito aqui, ó, foi uma maldição para Raquel, porque das esposas de Israel, ela vai ser a primeira que vai morrer. Por quê? Porque pegou a mão em Elohim. Então, tipo assim, a partir do momento que ele fala isso, ele está profetizando. Essa pessoa vai morrer. Com quem você achar o meu Elohim, né? Com quem tiver o seu Elohim, mata. Que ela seja morta. Lavã não conseguiu achar os Elohim dele. Mas o Criador escutou exatamente isso que Jacob falou. Né? Paganismo é foda, né, mano? Lavã foi à tenda de Jacob e à tenda de Leia e à tenda das suas servas, mas não encontrou. Então ele saiu, cada um tinha a sua tenda, você tá vendo aqui, né? Então o marido não morava com as esposas, né? Quando ele queria ter relação com alguma delas, ele chamava. Cada um tinha a sua tenda. Então o pai tinha a sua tenda, a mãe tinha a sua tenda, os filhos tinham a sua tenda, depois de ser desmamados, né? depois de estar grande também. Né? Cada um tinha o seu lugar. Né? Então muitas vezes você vai pensar assim, eu vou pegar, ter várias esposas e vou colocá-las para morar tudo na mesma casa. Meu irmão, não dá certo. Cada uma tem que ter a sua. Cada uma tem que ter o seu espaço. Então prepara o bolso aí, viu? Você vai gastar uma merreca. Eu aprendi isso num estudo tão lindo, cara, que você não faz ideia. Uma hora nós pega um estudo parecido e conta para vocês, tá? Mas foi um estudo um dos mais bonitos que eu vi em toda a minha vida, né? Sobre o casamento patriarcal. E falava sobre os nômades do deserto, que vivem dessa maneira até os dias de hoje. Lavã foi na tenda de Yaakov, de Leia, das suas servas, mas ele não encontrou. Então ele saiu, foi para a tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel tinha tomado as imagens e colocou nas almofadas do camelo, e se sentou nelas. Lavã procurou em toda a tenda, mas não achou. E ela disse ao seu pai, permita que não desagrade, meu amo, pois eu não posso me levantar diante de ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. O que é o costume das mulheres? Né? A menstruação, o chico, que o pessoal fala, quando vermelha tudo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá na Torá. O cara não pode tocar na mulher quando ela tá impura. Né? Na sua impureza. E Lavã, mesmo um pagão, não tocou na mulher. É mole? E a Torá foi abolida. Sendo que a Torá não tinha sido escrita ainda. Você acha que os pais do passado não seguiam a Torá? Não sabiam da Torá? Ou não seguiam? Tá aqui mais um mandamento da Torá. Não pode tocar na mulher quando ela está no período menstrual. Né? Mas a Torá não foi abolida, meu irmão. E esse cara aqui é do quê? Da ordem de Melquisedeque. E você não é da ordem de Melquisedeque? Tá entendendo, meu irmão? Começa a analisar as coisas para você ver. Esse é um mandamento que está escrito por Moisés. No dia que a mulher estiver no período fértil, não toque nela, pois senão a impureza dela vai passar para ti. Ou se você também estiver impuro, o homem também tem condição de ficar impuro, tem as condições para isso, tá? Não toque em ninguém. Vai e se banhe. No outro dia você vai estar purificado. Mas no caso da mulher, o negócio demora alguns dias para acabar, né? Nesse tempo ela era separada. Por isso do casamento patriarcal também. Por quê? Porque se ele tinha várias esposas e uma tá não podendo servir o marido, né, cozinhando ou cuidando das crianças, né, ou
a outra faz. Né? Enquanto uma não pode cuidar da casa, dos afazeres da família, a outra faz. Porque assim você corre menos risco do que de contaminar a família inteira. Tá entendendo? Então por que as mulheres tinham, cada uma tinha sua tenda também? Né? Para evitar o quê? A contaminação e a impureza. Imagina todas as mulheres morando junto e uma está no período menstrual. Todas as outras não vão ser contaminadas? E assim nenhuma delas vai poder servir o marido? Começa a prestar atenção. Antigamente, não se sabia o motivo do porquê que o Criador deu esse mandamento, mas hoje em dia a ciência prova isso. Por exemplo, vamos supor que a mulher vai se deitar com o marido no período menstrual. A chance de pegar uma doença ou transferir uma doença um para o outro é gigantesca. Vamos supor que o marido tem alguma doença. Ele vai passar para a mulher através do sangue. E a mulher, se ela tiver alguma doença, alguma infecção, alguma coisa, vai passar para o marido. Tá entendendo? Antigamente não se sabia disso há 2, 3 mil anos atrás. Mas e agora? Hoje em dia, tudo o que o Criador falou, a ciência está provando. Tá entendendo? Ah, mas os mandamentos foi abolido. Boa sorte para quem fala isso. Né? Vamos supor que você toque no sangue de alguém. Quando o médico vai fazer alguma operação, ele não usa luva, guerreiro. Por que você acha que o cara usa luva? Por que você acha que o cara se veste todo para fazer uma cirurgia? Deve ter algum motivo, né? Porque isso não deve ser do nada, né? O contato com sangue, né, discermina o quê? Doença. Ou o contato com sangue é mais fácil o quê? Pegar o quê? Doença. Tá entendendo agora? A ciência, ou se você for no hospital, quem trabalha no hospital vai saber exatamente isso que eu estou falando. E exatamente tudo isso que tá escrito aqui, ó. Os médicos, os enfermeiros, os dentistas. O sangue é uma veia do quê? De espalhar o quê? Contaminação. Você pode pegar a maioria das doenças aí, são transmitidas através do quê? Do contato com o sangue. Ou, né, se você pegar algum... Vamos pegar aqui. Como é que a dengue se passa? Não é através do sangue de um animal contaminado? Né? E por aí vai. Né? Como é que a peste negra se espalhou? Não era da mordida de um carrapato lá? Que os ratos transmitiam? Né? Os parasitas, o carrapato, o piolho, estava no rato lá, mordia o rato, depois ia lá e mordia o ser humano. Tá entendendo? O que o Criador falou? Deixa a pessoa separada quando ela estiver no período menstrual. Né? Para quê? Para evitar danos futuros. Eu estou protegendo vocês de vocês mesmos. Eu estou protegendo aquela promessa de multiplicação que eu falei. Crescer e multiplicar-vos. Eu estou dando esse mandamento aqui para quê? Para proteger vocês, né, de morrer com facilidade. Mas se não quiser seguir, não tem problema não. Mas se morrer também, não vem ficar chorando depois. Oh, ressuscita. Mas você não obedece, pô. Ressuscita, salva, cura. Se seguisse os mandamentos, você ia precisar estar pedindo livramento? Você lembra aquela história que eu contei para você, que é o seguinte: o pai fala, filho, não faça isso, não fala isso. Quando você era criancinha, você deve ter escutado isso muito do seu pai. Filho, não faça isso, que você vai se machucar. Aí você, faça do jeito do papai que você não se machuca. Aí você ia lá, fazia do seu jeito, se machucava, depois vinha chorando pro seu pai. Aí seu pai falava assim para você assim, tá vendo? Se você tivesse feito do meu jeito, você não tinha se machucado. Mas você foi fazer de qualquer jeito, se machucou aí, ó, tá vendo? Agora você vem chorando. É desse jeito com relação aos mandamentos. Ele deu esses mandamentos para quê? Para preservar o quê? A nossa espécie.
para que a gente não morra com facilidade, para que a gente não pereça por motivo besta. O negócio da sodomia, por exemplo, a maioria das doenças de sexualmente transmissíveis são passadas por quê? Por causa de sodomia. Vai lá ver se ele não destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso. E é justamente por quê? Porque quando o cara tá ali penetrando ali no negócio ali, né, estoura um monte de veia lá dentro, lá, pô. E aí fica mais fácil de pegar a doença. A maioria dos gays tem tudo o quê? AIDS, não é? Doença transmitida pelo sangue, não é? Por causa do quê? Ah, isso é uma maldição que o Criador mandou. Mandou nada, meu irmão. Ele avisou que isso poderia acontecer. Tá? Ele só estava avisando. Não coma sangue. Né? Os caras estavam comendo carne de macaco lá na África, lá deu ebola. Os caras estavam comendo carne de morcego lá na China, lá deu esse negócio Covid aí. Comendo essas carnes de animal impuro com sangue. Paga o preço, meu irmão. O Criador sempre avisa os seus servos antes de fazer qualquer coisa. É só a gente que não percebeu isso até os dias de hoje. E hoje em dia a ciência está falando exatamente tudo que o Criador falou há o quê? Há 3, 4 mil anos atrás. Vamos continuar. Ora, Araque tinha tomado uma imagem e colocou nas almofadas do camelo. E se sentou sobre elas. Lavã procurou por toda a tenda, mas não achou. E ela disse ao seu pai: permita que não desagrade meu amo, pois eu não posso me levantar diante de ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. O velho nem tocou nela. E ele procurou, mas não achou as imagens. E Jacó ficou bravo e contendeu com Lavã. E Jacó respondeu e disse a Lavã: qual a minha transgressão? E qual o meu pecado? Por que tu tens me perseguido vindo após mim tão furiosamente? O que eu fiz para você, cara? Você acha que esse cara tá bem intencionado? Quer dizer, ele estava furioso por algum motivo. Por que ele veio até Jacó nesse estado? Ele estava querendo era pegar tudinho as coisas de Jacó para ele, meu irmão. Mas como Jacó foi esperto e saiu antes, né, ele não pôde fazer isso. E no meio do caminho, o Criador pegou e falou assim, ó, rela a mão nesse cara aí pra você ver o que te acontece. Porque tu tens revistado os meus bens e tu tens achado todos os bens de teus familiares. Coloca-os aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre ambos nós. Entre nós. Estes 20 anos eu te servi. Tu, tuas ovelhas, tuas cabras não abortaram nenhum rebento. E os teus carneiros e teu rebanho eu não tenho comido. Eu não comi nada do que é seu, cara. Aqueles que eram dilacerados pelos animais, eu não os trouxe, mas eu repus a tua perda, né? De minha mão, tu requeres isto. Se eu roubar de dia ou roubar de noite. Quer dizer, até os animais que os animais do campo dilaceravam, né, eu nunca trouxe para você. Eu pegava e pagava. Dava um animal meu para você não ter perca. Desse jeito eu era, de dia na seca, me consumia, e a frieza à noite. O sono fugia aos meus olhos, e eu trabalhando para você. Onde eu estive 20 anos em tua casa, e te servi 14 por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho, e tu me mudaste meu salário 10 vezes. Com exceção ao Elohim de meu pai, o Elohim de Abraham, e o temor de Isaac, que tem estado comigo, com certeza tu teria me mandado embora de mãos vazias. Eu sei que você pretendia fazer isso. Jacó disse: você quer voltar para a casa do seu pai? Então deixa tudo e vai. Sem seus filhos, sem suas esposas, sem seu rebanho. Pode voltar, mas você não vai levar nada com você. Jacó sabia disso. Elohim tem visto a minha aflição e o meu trabalho de minhas mãos, e provou na última noite.
Lavã respondeu e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e os seus filhos são os meus filhos. E este rebanho é o meu rebanho. Aí o cara se revelou, né, guerreiro? Ele queria tomar a tudo mesmo. E tudo que você tem é meu. E eu posso fazer nesse dia... que eu posso fazer nesse dia? Estas são as minhas filhas e os meus filhos que nasceram. Agora, portanto, vem, que possamos nós fazer uma aliança entre tu e eu. Deixe isto seja como testemunha entre mim e ti. Então Iacov tomou uma pedra e levantou uma coluna. E Iacov disse aos seus irmãos: ajuntem as pedras e elas tornarão pedras. E fizeram um montão delas. E eles começaram ali sobre o amontoado. Lavã chamou a Iagar Saradutá. Mas Iacov chamou duas testemunhas. Tem que ter sempre duas testemunhas. E Lavã disse: este marco é um testemunho entre mim e ti neste dia. Então o nome foi chamado de Gal-ed. E o lugar chamou de Mishpat, pois disse: Yahweh assista entre ti e mim, enquanto nós estivermos ausentes um ao outro. Se tu afligires a minha filha, ou se tu tomares outras esposas ao lado de minhas filhas, não é homem que está conosco. E Elohim é testemunha entre mim e ti. Você quer que seu marido não se case mais? É aqui, ó, só fazer ele jurar. Mas se você fizer isso, ele não pode casar nunca mais. E se você morrer e ficar viúva? E ele ficar viúvo? Aí, os seus filhos vai passar um monte de necessidade. Por quê? Porque você foi cabeçuda e fez o seu marido fazer um voto que ele não deveria. Mas seus filhos vão passar um perrengue danado por causa da sua cabeçudez. Então não peça nunca para o seu marido fazer um voto de que não vai ter outras esposas. Porque Iacov aqui, ó, fez um voto de que não tomaria outras esposas. E não tomou. Né? Mas ele fez com o Lavã. Mas ele já tinha 4 também, né? Já estava tranquilo, já tinha um monte de filho também. E Lavã disse a Iacov: aqui está este montão e este pilar, e eu os fixarei entre ti e mim. Este montão é uma testemunha, e este pilar é a testemunha de que eu não ignorarei este montão em relação a ti. E que tu não tomarás este montão como um pilar para mim, para o mal. Você nunca vai fazer mal para mim, Lavã. Se você fizer, o Criador vai vir acertar a conta com você. Do mesmo modo, né, eu também não vou fazer mal para os seus filhos, nem para suas filhas, nem para os seus filhos, né, para os seus netos e netas. E Elohim de Abraham e o Elohim de Naor, o Elohim de seus pais, julgue entre nós. E Iacov jurou pelo temor de seu pai, Isaac, né, pelo Elohim de Isaac. Então Iacov ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou os seus irmãos para comer pão, e eles comeram, e eles ficaram a noite toda ali. E de manhã cedo Lavã levantou-se e beijou seus filhos e filhas e abençoou, e Lavã partiu e retornou para o seu lugar. Vou continuar, ler o 32, porque só tem um pedacinho, tá? Deixa eu ver até onde que é. Deixa eu ver, só um instantinho. É o 32:3, se não me engano. É 32:3 mesmo. E Iacov seguiu em seu caminho, e o Malach de Elohim o encontrou. E quando Iacov viu, disse: este é o exército de Elohim. Ele chamou o nome daquele lugar de Mahanaim. E Iacov enviou mensageiros diante dele, e Esaú seu irmão na terra de Seir, na nação de Edom. Porque ele saberia que teria que enfrentar seu irmão agora. Então sempre vai ter um exército atrás, meu irmão. O exército de Lavã. E sempre vai ter um exército na frente, o exército de Esaú. Vai ser sempre assim. Quando você for voltar, sempre vai ser assim. O exército dos egípcios atrás e na frente o exército de quem? Pensa aí, né? Olha, minha comida quase queimou. Perdão. E o exército dos árabes.
Esaú é o pai dos edomitas, você sabe disso, né? Então vai ser sempre desse jeito, guerreiro. Bom, o vídeo já está com 45 minutos, vai ser difícil para ele carregar no YouTube, então eu tenho que fazer vídeo curtinho por esse motivo. Queria falar muito mais, mas infelizmente por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Sou Israel Ben Moshe. Shalom, shalom. Que Allah abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Tchau, tchau.